Oi, gente. Bom dia, gente. Abandonei o canal, mas tô de volta, hein? Agora vai, hein? Agora vamos fazer um vídeo, pelo menos um por semana. Ave Maria, seria bom viver disso aqui, gente. Seria legal pra caramba. Eu vou atender o pedido de uma estudante minha. Ela vem pedindo reiteradamente que eu faça vídeos e eu tenho enrolado pra caramba. Não só ela, mas ela tem sido mais insistente. Um estudante do curso de informática. Ela vai saber quem é. Ela está assistindo esse vídeo, né? Mas eu vou falar sobre o que tem acontecido com o Brasil não vou de um ano para cá, né? Porque uma coisa que aconteceu um ano atrás, em julho do ano passado, teve um resultado ontem e uma parte do Brasil ficou chateadinha, dizendo que o nosso ilustríssimo senhor Jair Bolsonaro, aquele que nos governou, né? Ou que nos desgovernou, aquele que nos desgovernou o ano passado, fala sério, né? Porque foi um desgoverno total, foi uma desconstrução absurda de tudo aquilo que existia no Brasil. Ele tentou se acabar com tudo, por muito pouco não se acabou com o SUS. As pessoas talvez não lembram disso, mas o Mandetta, que teve até um bom papel no início da pandemia, e eu valorizo aqui, ele tentou levar um pouco de sanidade ao governo em 2020, ali no começo do ano, mas o Mandetta defendia teses de fim do SUS, como ele é, de a criação de um modelo meio híbrido, tirar algumas pessoas, tirar algumas coisas do SUS, porque o SUS é muito caro, o SUS é de verdade, o SUS é muito caro, né? Mas é um projeto que está de Estado, né? Não é de governo. O SUS não foi criado por um governo ou pelo outro, não pode, mas ele defendia isso. Aí quando veio a pandemia, acho que ele se tocou, né? Pô, e aí, se não tivesse o SUS, que a gente ia fazer? Pois é, né? Aí ele mudou o discurso. Quando ele sai do governo Bolsonaro, ele sai com a jaquetinha do SUS. É, mudou. Ou mudou de verdade ou percebeu o tamanho da bobagem que vivia dizendo antes. Mas é muito sério esse negócio de desconstrução, né? Porque quem se lasca com isso é sempre o povo mais vulnerável, o povo mais pobre, as pessoas. E as pessoas mais ricas se enganam achando que isso vai salvar o país de alguma forma, porque quando você olha de verdade o gasto público, a maior parte do gasto público brasileiro se dá com juros de dívida, né? Então não é gasto social, é juro de dívida, ou, e isso o Fernando Haddad tem discutido bastante na ideia de reforma tributária, as desonerações, as renúncias fiscais que o governo fez ao longo do tempo. O governo Dilma fez muita coisa assim, para grandes, para megas, para poderosos empresários brasileiros, né? Quando você soma juros da dívida e essas desonerações, você vai em quase metade do gasto público. Então o gasto público é isso, né? Uma parte dele é engessado com as receitas obrigatórias, saúde, educação, tal, não sei o quê. Outra parte é isso, pagar dívida pública e pagar e renunciar, né, à arrecadação de impostos para que grandes corporações mantenham aí suas atividades. E nem sempre isso acontece, inclusive. Tem grande corporação que renuncia, pega a renúncia fiscal e não devolve para a sociedade emprego, nada. É um negócio vergonhoso. Mas o Haddad tem dito coisas sobre isso. O Ciro Gomes batia muito nisso aí também. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas dizer que o gasto com o povo pobre é que é culpado pelo. É só olhar o orçamento. Então é uma bobagem gigante dizer isso. Né? O dinheiro de saúde, educação, perto dessas coisas, é muito pequeno até. Né? Por isso que se diz que o Brasil investe pouco, que é verdade. Mas voltando ao que interessa. Bolsonaro ontem ficou inelegível. Por quê? Porque o ano passado, em julho, ele fez uma reunião com embaixadores. Ele usou a estrutura do Estado brasileiro. Ele era o presidente da República, né? Então, ele convocou embaixadores de outros países. Se ele não fosse presidente, esses embaixadores não seriam convocados. Eles não iriam lá, né? Ainda mais no Palácio do Planalto. E ele usou isso para quê? Fazer campanha. Para fazer campanha. Deu voto aquilo? Não, acho que não. Mas o que estava fazendo ali era uma preparação para um eventual golpe de Estado caso ele perdesse as eleições. Quero criar aquele clima de que as urnas não sei o quê, até na reunião com os embaixadores, o presidente já falou, que não sei, avisou as nações que havia um problema nas urnas, e que era mentira. Ontem o Alexandre de Moraes ontem, no voto dele, esses ministros votam de maneira muito longa, mas o voto do Alexandre de Moraes eu recomendo que você, se tiver tempo e coragem, disposição e interesse, assista. Deve estar na internet aí.
Tem um trechinho especial que ele fala, Bolsonaro disse isso, aí ele repete, mentira, por isso, por isso, por aquilo. É isso. Ele desfilou um monte de mentiras ali perante nações estrangeiras. Isso é crime de responsabilidade. Ah, isso não tem como, porque ele já não é mais presidente, né? Podia perder o mandato, mas já era julho, né? Não ia acontecer, não ia dar tempo. Mas é crime eleitoral, isso eu sei bem. Usar a estrutura do Estado para fazer política. Que foi isso que ele fez. Fez isso em outros momentos também, mas aí é outro assunto. Esse ficou provado, ele produziu a prova contra ele próprio. É que ele achou que não ia dar nada. Ele achou que ia sair impune dessa história toda. Se ele ganha a eleição, não ia dar nada mesmo. O TSE não ia caçar o mandato dele por causa disso. Devia, mas não ia. Devia ter caçado a candidatura dele, se fosse mais rápido o julgamento da ação. Né? O homem foi caçado. E agora, hein? Ficamos sem o homem. O homem vai ficar 8 anos sem poder se candidatar. O que significa que ele só pode voltar para uma eleição, a não ser que isso se reverta. Acho difícil. Mas ele poderia voltar em 2032, né? Até 2030 ele não pode, então 32. Até lá já foram 2 eleições para presidente. Ele não volta. Se isso aí se mantiver, ele talvez lá em 2032, meu amigo, muito, 8 anos é muito tempo. Né? 8 anos atrás a gente estava falando de governo Dilma, né? Ainda era o governo da Dilma ainda, 2015, né? Nem se falava ainda em Bolsonaro. Então assim é muito tempo. Esquece Bolsonaro por enquanto. Vai ter influência nas eleições? Vai, eu acho que ele vai eleger vereadores, deputados ali, tá, talvez, né? Prefeito eu já acho complicado, porque prefeito é voto majoritário. É difícil você transferir voto desse jeito, não é assim que funciona a eleição. Para deputado funciona, para vereador também vai funcionar, ano que vem. Né? Para prefeito e governador eu acho muito difícil. Quando você é presidente, você tem um poder na mão. Quando você é só um cara que está lá, é mais complicado. Mas vamos lá, né? Não sei o que vai acontecer com ele não. Né? E ainda há os processos que podem levá-lo para a cadeia. Aí tem um monte de processos que podem levá-lo para a cadeia. Então, talvez a gente está falando hoje dele inelegível e daqui uns dias vão falar dele preso. Né? Só que dessa vez, com o devido processo legal, no julgamento no lugar certo, no tribunal correto, com o juiz correto, sem que o juiz faça armações com o Ministério Público, que aconteceu com o Lula, que é por isso que os processos do Lula foram anulados. Né? É isso. Ah, o Lula é um descondenado. Vai estudar, meu amigo. Pelo amor de Deus, vai estudar como é que funciona. É preciso com a democracia prever que a justiça cumpra seus ritos, né? Ela tem rituais processuais. Eu não sou professor de direito, nem estudei direito isso, só sei ler a Constituição. Eu sei que ali está garantido o direito à punição, sim, mas está essencialmente garantido o direito de defesa. E é preciso seguir os regulamentos ali para que a coisa não seja anulada nas instâncias superiores. E o Moro queria só acelerar o julgamento para tirar ele da eleição em 2018, e foi o que aconteceu. Lula saiu da eleição, o Bolsonaro ganhou. Qual era o plano do Moro? Tomar o lugar do Bolsonaro. Ele tomou na testa com isso, lógico, né? Falando em testa, né? Tomou na testa do tamanho da minha, né? O Moro, que tentou tomar o poder do Bolsonaro e o Bolsonaro derrubou ele. Por quê? Porque o Bolsonaro tinha votos, muito mais do que o Moro. Apesar que o Moro agora tem, né? O homem é senador. Um senador sem ideias, mas é um senador. A única coisa que ele fala é vamos combater a corrupção. Né? Corrupção, que é a corrupção precisa ser combatida. Beleza. Adiante. Vamos deixar esses caras para lá. Voltando ao Lula. O Lula começa a governar o Brasil em. O segundo turno foi em outubro, final de outubro. Começa a governar o Brasil em novembro. Você não lembra? Pois é. O Bolsonaro entrou para dentro do Palácio do Planalto e não saiu mais. Não falou com ninguém, não tá nem aí pra paçoca. Deixou aquele povo na rua fazendo aquele monte de manifestação golpista, pedir golpe de Estado. Aliás, é crime, tem gente sendo processada. Eu avisei isso para muita gente, para muito aluno meu. Tinha aluno meu indo ali, no CMO. Né? E eu falei, gente, isso é crime. Talvez não vai acontecer nada com você, porque você é menor de idade, tá, não sei o quê, mas pode acontecer com seus pais. Né? Eu li lá os artigos do Código Penal para os meus estudantes, falei, isso é crime, você pode ficar descontente com a eleição, mas ir para a rua pedir golpe de Estado é crime. Mostrei lá onde era crime, disse que esses caras iam ser pegos logo logo e não aconteceu. E o que aconteceu? Prisão, né, para esse povo todo aí. Tem gente presa até hoje. Então, assim, enquanto ele ficava lá incentivando esse povo a dar golpe de Estado,
ou pedir, sei lá, tentar convencer os militares, sei lá o que aconteceu. Tudo indica que os generais de alto escalão salvaram o Brasil de uma ditadura, que parece que foram eles que não quiseram. Os coronéis ali, os majores, majores existe, esse plural, plural major é majores, os majores e os capitães e os tenentes, os oficiais do exército, da aeronáutica, da marinha, sem ser os chefões lá, os almirantes, os brigadeiros e os generais, talvez até tenha um outro lá, mas a maioria dos grandões lá não quis dar sequência nessa loucura de um golpe de Estado no Brasil, porque tudo indica que foi tentado, a conversa existiu, as conversas existiram. Então, assim, enquanto um estava lá cuidando de tentar um golpe, o Lula começa a governar o Brasil em novembro, junto com a Câmara ali, com os partidos, tudo, que tinha que organizar o quê? O orçamento desse ano. O Paulo Guedes e o Bolsonaro, ano passado, destruíram o orçamento público. Eles retiraram dinheiro de todos os programas, até de áreas essenciais como saúde e educação, eles só pagavam o que era mínimo do mínimo do mínimo. O orçamento público foi destruído nesses 4 anos. Né? E quem mais, de novo, sofre com isso são os mais pobres. Então o trabalho era esse, reconstruir pelo menos o orçamento desse ano. E foi o que aconteceu naquela tal da PEC da transição. Aí o povo, PEC dos gastos, gastando. Não, era organizar o que tinha que acontecer esse ano, senão o governo não existia. É isso. Mínimo, era o mínimo, né? E foi lá, arrumou lá alguns bilhões, 140 bilhões, 145, sei lá, uma coisa assim, para que o Brasil funcionasse de novo em 2023, né? E aí esse ano, e esse é um outro grande acerto, então a PEC da transição foi uma reconstrução do orçamento já em 2022 para 2023, e esse ano o grande acerto do governo é o arcabouço fiscal, que é o que vai substituir aí a PEC do teto de gastos, que ainda está em vigor esse ano, né, porque essa lei do arcabouço vai valer para o ano que vem, mas é uma nova forma de você organizar o orçamento, impedindo que o presidente possa tirar dinheiro de programas essenciais para pagar dívida pública, né? Que é o que o Paulo Guedes estava fazendo. Eu zerei a dívida, ou baixei a dívida pública. Mas tirou dinheiro da Minha Casa Minha Vida. Deixou no Minha Casa Minha Vida para esse ano menos dinheiro do que valia as joias lá do ditador da Arábia Saudita que ele deu de presente para o Bolsonaro e para a Michele. Que é menos dinheiro do orçamento do Minha Casa Minha Vida desse ano do que o valor daquelas joias. É uma vergonha, né? Então assim é fácil, né, Paulo Guedes? Baixei a dívida. Como? Tira dinheiro de todo lugar. Tipo assim, tô endividado, preciso fazer o quê? Eu vou parar de comer, né? Vou tirar dinheiro do arroz, do feijão, da carne, da energia, da água, porque para que essas coisas? O importante é zerar a dívida, né? Foi isso que o Paulo Guedes fez. Um gênio, ó que coisa, né? Então esses foram dois gols, dois acertos do governo, a reconstrução do orçamento. Ainda há um caminho para frente que é a questão da reforma tributária, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que eu destaco aqui como relevante e importante, tudo reconstrução. Reconstrução das relações internacionais do Brasil. Eu vou citar 2 exemplos aqui só, mas tem várias coisas e aqui não estou aqui para fazer propaganda do governo, só estou registrando o que aconteceu. A retomada da relação do Brasil com os BRICS. Aí você lê a China, que em especial é a China o problema aqui. A China vinha, assim, ela continuava tendo relações com o Brasil durante o governo Bolsonaro, mas ela vinha aos poucos, e ela continua fazendo isso. Ela já faz isso há muito tempo, ela ampliou isso nesses 4 anos, que é um risco para o agronegócio brasileiro. A China vem fazendo parcerias comerciais, estruturais, de criação de infraestrutura, de investimentos pesados em países africanos, para que eles produzam soja, milho, algodão, carne bovina, suína, enfim. O agronegócio brasileiro, que apoiou esse presidente aí, ficou brigando com o governo chinês, sem motivo algum, né? O comunismo, não sei o quê. Pois é, ele acabou acelerando um processo que a China já vinha tentando fazer na África, nos países africanos, Angola, Moçambique, para que eles substituam o Brasil no fornecimento dessas coisas do agronegócio para eles. E aí nós vamos ganhar o que com isso? Vamos perder o mercado. Isso era seríssimo. Eu sempre alertei isso, sempre que pude falar sobre esse assunto. Mas não, a China, o comunismo. Pois é, ia ferrar o agronegócio brasileiro em questão de 2, 4, 5, 6 anos aí. Aí agora o Lula retomou lá as conversas com os BRICS, né? BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né?
mas para nós a essência desse troço todo é a China. Retomar relações internacionais, porque o Brasil virou um pária internacional. O Bolsonaro era ridicularizado do mundo afora. Ninguém queria conversar com ele. Uma vez ele foi falar com o Al Gore, um cara que defende o clima global, tá, não sei o que, ele falou que queria que os Estados Unidos explorassem a Amazônia. Ai, entregar a Amazônia para os Estados Unidos, explorar. Olha que ideia boa. O Al Gore ficou, meu Deus do céu, uma vergonha, né? E aí, outro evento que eu quero destacar é a questão do... O Brasil voltou a conversar sobre o clima, né? Porque no governo passado achou-se que, como o Brasil ainda é um dos que mais protege seus biomas, a gente não tem nada que ouvir do mundo, não. O mundo é que tem que falar com a gente. Não é assim que funciona, né? O Brasil tem que entrar lá para dizer, olha, nós fazemos a nossa parte, vocês agora vão ter que financiar a proteção do que ainda resta de biomas preservados no mundo. Que foi o que o Lula fez essa semana lá com o Macron. Achei aquilo genial. Foi lá e pôs o dedo na cara deles. Vocês destruíram o planeta. Os europeus destruíram o planeta ao longo do tempo. Muito mais do que os latino-americanos, do que africanos. Então agora, se vocês querem que a gente não use o meio ambiente, não use a floresta, não use a terra, né, para a produção de riqueza, vocês vão ter que pagar por isso. Ou a gente vai usar, porque é da natureza dos seres humanos, não tem o que fazer. Né? É fácil falar, depois que você já usou, enriqueceu, aí você olha para aquele paísinho, deixa a floresta de pé e continue pobre. Não vai acontecer. E nesse aspecto o Bolsonaro tinha essa visão, só que ele falava assim, em vez de ir lá e altivamente falar, vamos conversar seriamente. Né? Vamos preservar a Amazônia, vamos garantir crédito de carbono, vamos financiar a vida daquelas pessoas para que elas não tenham que derrubar a floresta. E foi isso que o Lula foi falar lá, na frente do Macron. O Bolsonaro foi lá e falou que sua mulher é feia. Então, não dava, né? Pois é. A construção das relações internacionais é necessário. E eu preciso acelerar. Né? Esse vídeo já está com 17 minutos. Eu vou citar aqui algumas coisinhas que são coisas antigas. Teve gente na imprensa que achou ruim. É tudo coisa velha. Mas coisa velha que era boa, que era interessante, que ajudava o povo mais pobre. Devíamos estar falando de coisas novas? Devíamos, mas o outro presidente tinha destruído as coisas velhas. Então é preciso reconstruir as coisas. E eu vou citar aqui 5 coisinhas só. O Minha Casa Minha Vida, o orçamento dele foi recuperado. O Bolsa Família, que tinha sido transformado num festival de desvio de dinheiro para todo mundo que era amigo do governo. O cadastro tinha sido bagunçado totalmente. Voltou, né? Se organizou certinho para quem é que tem direito mesmo. O programa de compras do governo, compras governamentais, que prioriza pequenas propriedades, pequenos comércios, pequenos negócios, importantíssimo para que a economia interna funcione. Compras do governo, o governo compra muita coisa, né? Tinha também largado para lá. O Farmácia Popular, que dá remédio aí para quem não pode pagar, até para quem pode pagar. Eu conheço muita gente que pode pagar por remédio de pressão, por remédio enfim, um monte de coisa aí, né? Diabetes, sei lá, remédio pro coração, remédio... Tem uns remédios aí que são distribuídos, programa anticoncepcional, essas coisas, anticoncepcional. Esses negócios são distribuídos aí pelo SUS, e o programa da Farmácia Popular tinha essa pegada, né? Fazer o remédio chegar para quem precisa mesmo. Tinha sido destruído, não tinha orçamento. Remédio para pobre. E reconstrução, né? E o Mais Médicos. Uns 3 mil municípios do Brasil só tiveram médicos quando teve os Mais Médicos. E a maioria deles era cubano. Mas Cuba é uma ditadura. Cuba é uma ditadura. E daí? O que nós temos a ver com isso? Não vamos resolver isso como? Agora, o Brasil precisa de médico. Eles têm. De novo, foi quase 3 mil. 2 mil e municípios naquele período, era Dilma, né? Só teve médico porque teve os Mais Médicos. E a maioria era cubano. Tem lugar que nunca tinha tido médico e depois que acabou nunca mais teve. Então agora tá voltando, o Mais Médico tá aí tentando levar médico, mano, para as pessoas. Por que não tem? Porque médico ganha muito bem, ou muito mais nas grandes cidades, eles não querem ir para o interior, não querem ir para a periferia. Ok, tudo bem, tranquilo. Talvez eu também, se fosse, não iria. Mas cria um programa e aparece médicos que querem ir. Então deixa os caras irem. Se é cubano, nigeriano, baiano, boliviano,
né, angolano, russo, ucraniano, o negócio é o médico chegar lá e atender a pessoa. Isso que é essencial. E aí, por último, 2 gols do governo. Um ainda não saiu, tá ali, né, quase, é um pênalti que vai ser batido, que é um novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Vai pesquisar o que era isso. É um programa de investimentos em todas as áreas da economia que vão movimentar a economia, que é essa a pegada do Lula. O Lula não é comunista. Ele é a favor da economia de mercado, mas que o pobre seja incluído nela. É basicamente isso. O Lula não vai destruir a lei da oferta e da procura. Não vai. Não é essa a pauta do Lula, né? E o gol de verdade, então o PAC vai ser um gol futuro. O gol que já aconteceu foi o lançamento do Plano Safra, né? O Lula nunca foi inimigo do agronegócio. Foi no período dele em que o agronegócio mais cresceu, se expandiu, se internacionalizou, muito mais do que antes, e nunca depois, como naquele período. Né? 28% a mais de dinheiro do que o Plano Safra do ano passado, do amigo deles, do Bolsonaro. Né? Dinheiro subsidiado, juro mais baixo, facilidades, crédito. E ele ainda separou, né, o grande do pequeno para criar programas específicos para cada um deles. Os bancos públicos vão financiar o agronegócio brasileiro como nunca antes financiaram. E os caras do agro estão aí, pois é, na hora de pegar o dinheirinho do Estado brasileiro, aí, tá maravilhoso. O que eu acho disso? Eu acho tudo certo, eles têm que pegar mesmo. É uma parte da economia que é essencial ao Brasil. O agronegócio é fundamental para a economia. Não é a única coisa que tem no Brasil, como muita gente acha que é. Não, o Brasil é um país industrializado. Tem muitas outras áreas interessantes no Brasil, além do agronegócio. Ele é importante e é fundamental. E tem que ser subsidiado sim. Todo mundo faz isso. E o Lula fez o maior plano safra da história. Vai engolir essa, o ogro do agronegócio. Né? Tem regra, tá? Não pode ter desmatador, não pode matar índio. Olha que legal. Né? Não pode. Pode não, gente. Não pode matar índio, não. Deixa os índios lá na reserva deles. Né? Cria a reserva onde não tem. O Brasil não precisa da terra do índio para produzir. Tem aí 40 e poucos por cento das terras que nós já desmatamos que ainda não produzem o que deveriam produzir. Ou são improdutivas de verdade, né? Ou produzem menos, tem baixa produtividade. Então é falta de incremento tecnológico. E pode ser também objeto de reforma agrária. Né? Que aí você vai criar pequenas propriedades, financia gente no campo produzindo comida, que é isso que pequena propriedade produz. Plano Safra, meu amigo. Né? O maior da história. Pois é, meus amigos e minhas amigas do agronegócio. O Lula não é comunista. O Lula está financiando a sua atividade. Está deixando você, que já era bem de vida, melhor ainda. Olha que coisa. Né? Bora criticar o Lula? Bora, tem um monte de coisa errada aí, não vai ser o objeto desse vídeo aqui. Uma delas ele está falando que a Venezuela é uma democracia. Não é, né? Não é, não dá. Aí não dá, né, Lula? Vamos lá, vamos organizar isso aí. Para com essa loucura. Foca no que você faz de melhor, que é essa ideia de desenvolvimento econômico do Brasil como um todo, não só para rico, não só para classe média alta, mas desenvolver a economia para todo mundo. É nisso que você é bom. Vamos focar nisso aí. Beleza? Voltamos aí para outros vídeos no futuro. Foi um prazer tê-lo aqui me ouvindo, né? É legal pra caramba. Vou tentar ser mais regular com esses vídeos. Valeu, obrigado, até mais.